Hoje nós tivemos uma manhã muito profunda na nossa filosofia e eu gostaria de fazer um depoimento e salvar aqui no feed para caso você sinta de compartilhar com alguém, caso seja essa situação que você esteja passando ou tenha passado. Bom, eu tinha uma relação com açúcar onde eu comia compulsivamente, eu nunca entendi o porquê e eu comia e aquilo me fazia mal, eu chorava, mas mesmo assim eu continuava comendo. Eu não entendia o que acontecia, mas mesmo assim eu continuava comendo. E pelo que eu me lembro, essa minha relação com o açúcar é uma relação doentia, né? Desde muito cedo. Então eu me lembro que pequenininha eu comia compulsivamente, aí depois adolescente eu também comia compulsivamente e assim se estendeu até esse ano. Estou um pouco emocionada. Como que foi para eu largar esse comportamento compulsivo sem entender aonde ele estava alojado, qual memória que era essa, o que aconteceu nessa minha infância que fazia com que eu tivesse esse comportamento, como que eu fiz para desapegar disso? Primeiro de tudo, eu aceitei. Eu falei, eu não como mais o açúcar com culpa, eu não como mais chorando, eu como porque eu como e tá tudo bem. Então foi aí que a grande mudança começou a acontecer. Eu aceitei que eu tinha esse comportamento compulsivo. Eu parei também de querer entender, de querer saber aonde que ele estava armazenado, qual era a memória. Eu parei também de querer entender. Eu simplesmente aceitei que era um comportamento compulsivo meu. Eu simplesmente aceitei que era assim e que isso acontecia de tempos em tempos, quando eu estava passando por muita dificuldade, que isso acontecia. E que eu comia açúcar para amenizar o meu sofrimento. E tá tudo certo. Eu não preciso entender onde ele tá alojado, eu não preciso entender o porquê das coisas, eu simplesmente aceitei que era a minha realidade. E hoje faz mais ou menos 25 dias que eu estou sem consumir nenhum tipo de açúcar. Absolutamente nada. Eu não como mais açúcar. E primeiro ponto, eu aceitei isso. E em segundo lugar, eu comecei a entender que o meu corpo é o templo celestial de algo maior. Então eu tenho que cuidar desse templo, porque algo celestial, o Espírito Santo, seja como você quiser chamar, habita em mim e eu também habito nele, porque se ele é parte de mim, eu também sou parte dele. Quando eu entendi isso, eu tive força para cortar esse comportamento compulsivo. E não doeu nada. Eu não substituí por nada. Eu não tomei remédio, eu não precisei da ajuda de ninguém. Eu simplesmente entendi que parte de algo celestial habita em mim e eu habito em algo celestial também. Em nome disso, é como que se essa força ela te nutre tão grandemente e te fortalece tão grandemente que você consegue falar não para o que for. E eu cortei o açúcar e não doeu nada, eu não tive crises de abstinência, não tive absolutamente nada. Quando eu olhava pro açúcar e pro chocolate, eu falava, eu não quero, porque eu me amo tanto e eu cuido tanto de mim, que eu não quero mais isso pra mim, eu não vou mais fazer mal. Porque aquilo era uma punição que eu fazia pra mim. Aquela quantidade de açúcar me fazia muito mal, porque eu tenho intolerância à lactose, eu tenho várias questões de saúde também, então assim, me fazia mal e eu estava me punindo por algo que nem eu mesmo sabia. Senti no meu coração de deixar eternizado o meu testemunho aqui no feed. E força, se você tem algum comportamento vicioso que você quer muito mudar, primeiro de tudo entenda que você faz parte de algo muito maior. E nessa força, é uma força infinita, é uma força ilimitada, ela transborda sobre você porque você faz parte dela, ela faz parte de você e ela vai te fortalecer para você cortar o vício que você quiser.